não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? Essa semana alguém falou algo que me deixou assim espantado. Apesar de, é óbvio, ser algo assim que é uma percepção comum, assim, meio que generalizada em nossa época. Essa pessoa disse: "Olha, pastor, eu estou tão empolgado com o Evangelho, com a verdade de Deus, com as coisas de Deus, mas eu amo tanto o Evangelho, amo tanto essas verdades centrais, essas doutrinas maravilhosas do Evangelho, mas ao mesmo tempo em que eu amo o Evangelho, estou tão empolgado com o Evangelho, é tão difícil, pastor, estar empolgado assim com a igreja e amar a igreja da mesma forma que eu amo o Evangelho, que eu tenho fome de estar com a palavra de Deus." E eu achei uma declaração muito estranha, apesar de ser comum. Muitas pessoas hoje caminham por caminhos assim parecidos com esse. É maravilhoso o Evangelho. A igreja. É tão fácil amar o Evangelho, mas é tão difícil amar a igreja. É tão fácil estar empolgado com o Evangelho, tão difícil estar empolgado com a igreja. O que eu disse para aquela pessoa essa semana foi: me desculpa, querido, mas você não entendeu o Evangelho. É impossível entender o Evangelho e não estar empolgado com a igreja. É impossível dizer que ama o Evangelho, mas tem dificuldade de amar a igreja. A única explicação que eu tenho é que você não entendeu o Evangelho. Então há pessoas que estão empolgados com a igreja pelos motivos errados, que não entendem o que a igreja é. E há pessoas que acham que entenderam o Evangelho, acham as doutrinas da graça maravilhosas, as doutrinas que manifestam a glória de Deus, e ao mesmo tempo dizem sentir uma dificuldade em relação à igreja. Essas pessoas não entenderam. E é sobre isso que eu quero falar antes de nós cearmos. Não é difícil dar a sua vida pela igreja se você ama a igreja. Não é difícil. Não é? Toda a história que nós temos dos mártires, dos apóstolos, são homens que deram suas vidas por causa da igreja. Então não é difícil dar a sua vida para a igreja se você ama a igreja. E não é difícil amar a igreja se você realmente entender o que a igreja é. E se você entender o que a igreja é, você nunca mais vai, de alguma maneira, separar o Evangelho da igreja. Nunca mais vai falar isso que essa pessoa disse, ou pensar: olha, é tão empolgante o Evangelho, tão empolgante, mas a igreja... ou então as pessoas dizem: a igreja dos nossos dias, como se ele tivesse colocado em outro dia seria diferente. A igreja sempre lutou pela sua vida no mundo. Então, os cristãos às vezes parecem sofrer de uma amnésia, sobre a realidade daquilo que a igreja é e aquilo que o Evangelho é. Então eles vão para a igreja, mas eles podem às vezes se empolgar, em muitos, talvez milhares, milhões, estão com coisas que não são aquilo que define a igreja. Ao mesmo tempo, outros podem dizer que entenderam o Evangelho, mas pela mesma razão, por não saberem o que define a igreja, estarem na mesma situação. É estranho nós pensarmos por que a igreja teria uma crise de identidade. Porque a Bíblia é tão clara sobre a igreja, não é? É tão clara sobre a realidade da igreja.
E tudo isso é tão empolgante, a igreja é tão fácil de ser amada. Então, eu amo a igreja, e eu confesso que eu amo a igreja de maneira incurável. E cada vez mais eu amo a igreja. Não consigo entender quem diz, eu estou entendendo cada vez mais o evangelho e cada vez mais desanimado em relação à igreja. Me empolgo com as coisas de Deus, mas não com a igreja. Então, servir a igreja é a melhor coisa do mundo. A igreja é a coisa mais empolgante que existe neste mundo. Não há nada mais estimulante, empolgante, que alegre o coração do que a igreja no mundo. Nós podemos dizer que a igreja é a suprema alegria da nossa vida. E viver nossas vidas, gastar nossas vidas em prol da igreja é a maior alegria. Eu não trocaria por nada. Não trocaria, não consigo enxergar nada no mundo que sequer se aproxime daquilo que a igreja é. E nós queremos olhar para alguns textos esta noite. Alguns textos que não falam tudo que a igreja é. Quem dera eu pudesse dizer, fosse capaz de falar tudo que a igreja é em alguns minutos, uma hora. Mas eu quero falar sobre aquilo que é mais importante. Primeiro de tudo, eu amo a igreja. Eu estou empolgado com a igreja. Todos os dias eu acordo mais empolgado e amando mais a igreja, porque a igreja é a única coisa que Deus está construindo nesse mundo. A igreja é a única coisa que Deus está edificando nesse mundo. Olha para tudo nesse mundo. Nada disso Deus está edificando. Olha para todas as coisas que os homens estão fazendo. Nada disso Deus está edificando. E nada disso vai sobreviver a esse mundo. Só a igreja. Então a igreja é a única coisa. Esse Deus imutável, soberano, fiel, que nunca falha, onipotente, que determinou algo e tudo que Ele determina, Ele cumpre. Esse Deus que tem um objetivo e todos os objetivos dele sempre acontecem. Esse Deus cuja vontade dirige todas as coisas. Ele que tem um plano que é invencível, um plano que é imutável, um plano que jamais pode falhar. Ele está edificando a igreja. A igreja é a única coisa que Ele está realmente edificando. Em Mateus 16, versículo 18, Ele diz assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Ele disse que Ele conhece as suas ovelhas. Ele disse que Ele escreveu o nome das suas ovelhas no livro da vida antes da fundação do mundo. Que Ele conhece todas as suas ovelhas desde toda a eternidade. Esse mesmo Deus diz que vai edificar a sua igreja e que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa expressão muitas vezes é usada, ainda mais quando a gente quer as pessoas querem empolgar outras pessoas sobre missão, né? Sobre essa coisa meio assim, ufanista, e de invadir o mundo, conquistar o mundo. As pessoas usam muito isso. Mas as portas do inferno é simplesmente uma expressão judaica para a morte. A morte, as portas do Hades, no original, os portões do Hades, as portas e as trancas do Hades. Isso simplesmente é uma imagem da morte. É sobre isso que Jesus está falando. A morte é a arma mais poderosa que Satanás tem. A arma mais poderosa que Satanás usa é a morte. Não é? E ele está dizendo exatamente a respeito disso. Nós somos lembrados, por exemplo, em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. A Bíblia diz que Satanás, sob a autoridade de Deus, ele detém o poder da morte. E por isso ele mantém os homens sobre escravidão a vida toda. E depois a morte encerra os homens para sempre nessa escravidão ao pecado, debaixo da ira de Deus. Então a Bíblia diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: mesmo o poder da morte não pode impedir Deus de edificar a sua igreja.
A morte é a coisa mais poderosa que existe. Tudo que nós falamos que tem poder, nós falamos que tem poder por causa da morte. Por que a gente fala que um furacão tem poder? Porque ele mata. Por que o sol é poderoso? Porque ele mata. Porque se o poder do sol, que a gente chama, o poder do furacão, o poder de uma bomba, o poder dos oceanos, é só porque, na verdade, é um eco do poder da morte. Se o oceano não nos matasse, aí a gente já podia andar por ele, ficar andando pelas fossas marianas, visitar, mas a gente morre. Então o furacão, se não matasse, se não tivesse atrás dele o poder da morte, a gente ia achar o furacão muito divertido, muito vento. Vai ter um furacão hoje, eu vou ficar no meio fazendo umas selfies, porque vai ser um evento incrível, mas morre. O espaço, por que o espaço é tão assustador? Porque ele é mortal. Se você for para o espaço, não tem oxigênio, você morre. Por que a gente não pode ir para o sol? Porque a gente morre. Porque se a gente não morresse, e o sol ia ser uma coisa legal demais. Imagina ir para o sol, andar no sol, ver o sol, as explosões solares, ver como tudo é, viajar pelo universo, mas nós não podemos, por causa da morte. Esse é o poder da morte. Então, Deus está dizendo, esse poder incrível que a morte tem, que está por trás de todas essas coisas, que é o maior poder, não é? Que mantém os homens cativos, e que por fim encerra todos os homens no Hades. Esse poder não tem poder contra a igreja. Porque, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 55 e 57, diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, o Hades, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o aguilhão da morte é o pecado, mas Cristo levou a maldição do pecado em nosso lugar. Então, a morte não, sabe, o aguilhão da morte foi tirado. E o poder do pecado é a lei, porque o salário do pecado é a morte. Mas, como diz aqui o versículo 56, Jesus satisfez as exigências da lei. Então, Paulo exclama, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, a morte, o poder da morte, não pode impedir. E esse é o maior poder que o ser humano conhece. E é esse poder que mantém os homens sob escravidão, apavorados. É um poder inexorável que acaba alcançando os homens. Então a Bíblia diz que por causa do medo da morte, e porque estão condenados à morte por causa da lei, os homens vivem assim, escravos. E o diabo usa isso. Então a arma mais forte que Satanás exerce, sob a soberania de Deus, sob a permissão de Deus, não pode tocar na igreja. O maior poder que ele pode usar sobre a autoridade de Deus, sobre a permissão de Deus, não tem nenhum poder sobre a igreja. Eu edificaria a minha igreja e a morte não tem nenhum poder sobre ela, não tem. Se o maior poder não pode impedir, o que pode impedir da igreja ser edificada? Nada. Não é? Porque eu mesmo é que edifico a igreja. E para nós irmos um pouco mais fundo no que a igreja é, em como é uma loucura completa, alguém falar, eu me empolgo com o evangelho e não me empolgo tanto com a igreja. É tão fácil amar o evangelho, não é fácil amar a igreja. É simplesmente alguém que não entende o evangelho e não entende nenhuma das verdades essenciais. O livro de Tito, capítulo 1, Paulo começa essa carta dizendo, Paulo, escravo de Deus, algumas versões servo, mas a palavra é doulos, é escravo mesmo, e apóstolo de Cristo. Ele se identifica dessas duas maneiras. Ele é um escravo de Deus e ele dá o caráter da escravidão. Qual é a tarefa específica que ele, como um escravo de Deus, carrega? Não é? Que é ser apóstolo de Cristo. Então, o escravo de Deus, dado a esse escravo como o dever de ser mensageiro de Cristo, de ter sido enviado por Deus por causa de Cristo. E ele diz, no que diz respeito ao que ele diz sobre a igreja, ele diz, pela fé dos eleitos de Deus,
e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Agora, esses 2 versos descrevem para nós a natureza de todo ministério bíblico. Todo ministério bíblico, em todo lugar, pode ser medido por isso aqui. Toda igreja local pode ser medido por essa natureza, porque só esse ministério é bíblico. Então, Paulo diz, Paulo, como um servo de Deus, um mensageiro de Cristo, ele foi criado para realizar 3 coisas. E todos nós fomos chamados para isso, e uma igreja existe para isso. E todo ministério só tem selo de autenticidade quando ele tem essas características. Em primeiro lugar, é um ministério de salvação, um ministério que proclama a verdade de Deus com um objetivo, com 10 objetivos, com 30 objetivos, com um objetivo: pela fé dos eleitos de Deus. Prega o Evangelho, porque é através da pregação do Evangelho que os eleitos de Deus vão ser chamados. É isso. Então a tarefa é pregar o Evangelho para que os eleitos sejam reunidos através do chamado eficaz do Espírito. Paulo está dizendo, eu prego o Evangelho para a fé dos escolhidos de Deus, para que no tempo certo o Espírito Santo leve os eleitos de Deus à fé. Então essa é a marca, é uma marca essencial, trazer uma compreensão do Evangelho ao mundo, à nossa geração, a fim de que quando a fé, através do chamado eficaz do Espírito Santo, seja dada a esses que Deus escolheu em Cristo como um dom, essa pessoa possa ser justificada. Esse é o primeiro passo, é a pregação do Evangelho, para que através do chamado eficaz, os filhos de Deus cheguem à fé e sejam então justificados. Justificação é a primeira coisa. A segunda coisa, em segundo lugar, a ênfase, em primeiro lugar, na salvação, mas isso não para aí, porque há um propósito. Ele diz, o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, além de levar os eleitos até o Evangelho, no momento certo, não é? Deus determina isso, não importa o que aconteça no período anterior, Deus determina isso. Por exemplo, Deus escolheu Paulo antes da fundação do mundo, mas Ele permitiu que Paulo, durante anos, por exemplo, perseguisse a igreja. Por que Deus não chamou antes? Porque Ele não quis. Não é? Porque no tempo certo, aquele homem que respirava ódio foi chamado por Deus. Então, Ele queria trazer depois que o homem é chamado por Deus, assim, eficazmente, soberanamente, o propósito de Paulo, então, era levar esses homens à plenitude do conhecimento da verdade, para que eles pudessem viver em santidade. É o que ele diz. Essa é a segunda coisa. Nós pregamos para que os eleitos sejam chamados. Depois nós continuamos pregando para que os eleitos sejam levados a uma vida que, através do conhecimento da verdade, leve à piedade, leve à santidade. Então, você vê um comprometimento com a pregação do Evangelho no mundo, na certeza, e não na esperança, na certeza de que Deus, através da loucura da cruz e da pregação, chama os eleitos, e depois a edificação dos santos, justificação e depois santificação, são as prioridades. Você vê, muitas das vezes, a gente ouve falar sobre missão hoje, né? E, na verdade, é uma mentalidade tão somente de mercado, sabe? A ideia é crescer, é igual uma empresa. Então, você quer que pessoas sejam alcançadas para treinar elas para alcançar mais pessoas, para treinar elas para alcançar mais pessoas. É só uma questão de aumentar o número, mais um. Você alcança pessoas, treina ela para alcançar mais pessoas, e treina aquelas pessoas que vão chegar para alcançar mais pessoas, porque tudo que você quer é atingir metas. Olha só, as pessoas estipularam metas. Não é como Paulo, que está pregando para a fé dos eleitos, lá na fundação do mundo.
antes da fundação do mundo. Não, eu mesmo que estipulei metas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então treina para que essas pessoas alcancem mais, crie estratégias para que as pessoas alcancem outras mais e mais e mais. E parece a mesma ideia que os vírus têm. Vírus só existe para fazer isso. Eles invadem uma célula, e depois que eles entram numa célula, eles se multiplicam, até a célula explodir. Aí eles se espalham, entram em outras células, então eles se multiplicam, até a célula explodir. Então eles vão para outra célula, enchem, se multiplicam, até morrer. Vírus é um bicho bizarro, assim, se é que a gente pode chamar de bicho. Não é? Ele tem umas características que são e que não são, mas são as coisas vivas mais estranhas. Não é? Se multiplica, explode, continua se multiplicando. Ele existe para se multiplicar. Jesus disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é totalmente diferente. Foi o que Paulo fez. Paulo pregava a verdade para que os eleitos fossem chamados, e depois ele se concentrava em mover aqueles que foram regenerados para a conclusão do propósito redentivo, a conclusão e a razão pela qual Deus salva homens. Ele diz assim, Colossenses 1, 27 e 29, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, falando da igreja, em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então a igreja apresenta o Evangelho em todos os termos, e deseja o cumprimento de todo o propósito de Deus nos santos, razão pela qual Deus salvou os homens. Em seguida, o terceiro aspecto do ministério dele é consolação, na esperança, ele diz, da vida eterna. Então ele estava trazendo as pessoas para a esperança da glorificação, porque nós somos peregrinos no mundo, e toda consolação em nossas vidas está focada na vida eterna. Nossa consolação não está neste mundo. Então ele diz, levar a vida de piedade, santidade, e depois na esperança da vida eterna. Assim o ministério, ele é focado na justificação, na santificação e na glorificação. As três coisas que autenticam o ministério. Ele está focado nisso, ele não quer multiplicar. Ele quer homens justificados. E esses homens vão sendo através da proclamação da verdade santificados, santificação, até a glorificação. Então ele pregava a palavra do Evangelho, que quando misturada com a fé que Deus dá soberanamente, gerava o quê? Justificação. E então depois que alguém era justificado, ele pregava a palavra da verdade, que misturado com a obediência que o Espírito Santo produz nos homens regenerados, o querer e o efetuar, gera o quê? Gera a santificação. Então ele pregava a verdade da esperança, da glória eterna, que misturado com o poder do Espírito Santo em nós, que confirma essa verdade ao nos transformar e a fazer nossas mentes estarem voltadas para a eternidade, produz consolação na mente que está olhando para a glorificação, inevitável, inexorável. Em outras palavras, esse é o propósito redentor de Deus: salvar, santificar, e então glorificar. Tudo isso através da operação da verdade. Então, para nós percorrermos o caminho de ser escolhido na eternidade passada até a glorificação futura. Esse é o plano. Começou numa eternidade e vai até a outra eternidade. E isso através do quê? Da salvação, não é? Ou seja, da justificação, e aí da santificação, e até chegarmos à glorificação. Agora, tendo dito que isso é fundamental, é aquilo que sela, né? Que dá autenticidade, a gente vê outra coisa. Observe que no fim do verso 2, ele diz que Deus, este plano assim, que Paulo está falando,
sabe, que começa numa eternidade de justificar, santificar e glorificar, este plano de salvar, santificar, da visão beatífica na glorificação, ele diz, é algo que o Deus que não pode mentir prometeu. Isso é incrível. Diz assim, no versículo 12, o qual Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele prometeu isso. Agora, isso quando eu li a primeira vez, assim, quando eu era, sei lá, um adolescente ainda, e eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei assim, esse texto me fez logo ter uma pergunta. Ele está falando que Deus prometeu essas coisas antes de criar tudo. Mas então ele prometeu a quem? Não é? Porque não havia criação ainda. Lá na eternidade, Deus determinou um plano redentor em que todos esses passos aconteceriam e pessoas foram escolhidas por Deus e seus nomes foram escritos para um dia serem levados à fé pela pregação do Evangelho, pela pregação da loucura da cruz, e depois serem levados pela pregação da verdade, a piedade e a santidade, e depois a glorificação final. Deus prometeu isso antes dos tempos eternos. E a pergunta foi essa: Deus fez essa promessa para quem? Deus prometeu, Deus deu a sua palavra, não é? A respeito disso, e não havia nenhuma pessoa, nenhum ser criado para ele prometer. Nada, não havia nada que nós conhecemos, não havia nada criado nos céus ou na terra. E então, essa promessa, a gente pode olhar, 2 Timóteo capítulo 1, nós encontramos uma visão muito útil da mesma frase que é usada aí. Quando termina o versículo 8, a palavra é Deus, não é? Segundo o poder de Deus. E aí começa o 9, o apóstolo Paulo diz assim, que nos salvou, fala no passado, e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus. Aqui então vem a mesma frase que nós lemos lá em Tito, a mesma frase em grego, antes dos tempos eternos. Então essa promessa inteira, essa aliança, que é isso que é a promessa, é uma aliança, não é? Como nós, quando assinamos um contrato, quando nós nos casamos, toda essa aliança tem um propósito de redenção, salvação, vocação eficaz, santificação, tudo isso operado pelo poder da graça de Deus, através da sua palavra, do poder do seu Espírito, em Cristo, foi prometido por Deus antes dos tempos eternos. Essa foi uma promessa que o Deus Pai fez, e Ele fez essa promessa a Cristo, a Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o objeto do seu amor eterno. E essa então é uma realidade impressionante. Você vê como você tem que, na verdade, desconhecer totalmente o Evangelho para dizer que o Evangelho é empolgante, a igreja não. Isso é uma declaração de total incompreensão. Essa é uma realidade impressionante, absolutamente impressionante. Na Trindade eterna, na sua relação de amor inefável, indescritível, inexplicável, é a coisa mais poderosa que existe. Nada do que nós falamos sobre o poder da morte, ou sobre o poder de todas as coisas do universo, a explosão de uma supernova, se compara àquilo que é o amor na Trindade. É a coisa mais poderosa que existe. Então, esse amor entre os membros da Trindade, Jesus faz uma alusão a ele na sua oração sacerdotal, quando ele pede ao Pai que ele ame, não é? E que nós amemos a ele como o Pai o ama.
com o mesmo amor que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Que nós venhamos amar a Ele com esse amor. Então, esse grande amor tinha que encontrar uma expressão. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Então imagina, todo o amor entre a Trindade, todo o amor infinito do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Espírito Santo. Esse amor perfeito, indescritível, se expressa em um desejo do Pai de manifestar de modo muito original esse amor, dando algo a seu Filho. E é sobre isso que Hebreus 13:20 fala, que chama da aliança eterna. A aliança eterna foi feita entre Deus, não é? Entre o Pai e o Filho e o Espírito. Então o Pai faz uma promessa ao Filho. É sobre isso que Paulo estava dizendo. O que Deus prometeu antes dos tempos eternos. A quem Ele prometeu? Ele prometeu ao Filho, que por causa do seu amor ao Filho, do seu amor infinito, Ele faz uma promessa. É a promessa que Ele promete ao Filho, que Ele vai dar a Ele uma humanidade redimida. Que Ele vai criar algo. Ele vai dar o presente do Pai para a filha, dar para o Filho uma humanidade que foi justificada pelo Filho, foi santificada pelo Filho, foi glorificada pelos méritos do Filho. E o Espírito Santo é aquele que vai operar essas coisas, que na verdade é algo que vai trazer mais glória do que qualquer outra coisa, e vai levar então esses homens redimidos a habitar nessa glória eterna, temporal, que é o próprio reino de Deus, e que eles vão desfrutar e expressar, além de desfrutar do amor, vão expressar a glória infinita do Filho. E por quê? Porque o Pai ama o Filho tão grandemente, tão infinitamente, que Ele quer conceder essa humanidade para que isso mostre de maneira final e máxima toda a expressão do seu amor, que manifesta toda a beleza do seu Filho. Porque Jesus é o Deus eterno, perfeito, ama o Pai com amor eterno, se submete ao Pai alegremente em amor infinito. Mas é óbvio que esse amor só poderia manifestar determinadas coisas dentro desse plano incrível de Deus. E também as belezas de Cristo jamais poderiam ser expressas, as belezas que o Pai vê em seu Filho, que é a exata expressão do Pai, jamais poderiam ser expressas como elas vão ser expressas depois desse plano e dessa promessa, dessa aliança que o Pai faz com o Filho. É óbvio que você podia criar seres para olharem como infinito e santo é Cristo, mas como a humildade de Cristo poderia ser manifesta, como a obediência ao Pai até a morte poderia ser manifesto. Nunca ia ser manifesto, nunca na criação, em nada poderia se enxergar a beleza infinita de Cristo. Ele poderia ser adorado para sempre como leão, assim, mas nunca como cordeiro, nunca como manso e humilde de coração, nunca como alguém que estava disposto a abrir mão de qualquer coisa pelo seu Pai. É isso. Então, como cordeiro que obedeceria em situações inimagináveis, como aquele que é a vida, poderia obedecer até a morte, como aquele que é o Deus eterno que ia criar todas as coisas, poderia entrar em meio à sua criação e experimentar horrores. Então, com esse pensamento em mente, a gente volta para João capítulo 6. Então Deus fez uma promessa, e Deus prometeu esse povo redimido a Cristo, com esse propósito final. É isso que Paulo diz: eu prego para a fé dos eleitos, que são esses,
para que eles sejam justificados, santificados e glorificados. Porque o Deus que não pode mentir prometeu isso: a justificação, a santificação e a glorificação antes da fundação do mundo. Então, em João 6,37, ele identifica aqui para nós o que é crucial no seu ministério. Ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Meu Pai me deu homens, todos esses vão vir a mim. Todos. É sobre isso que Paulo estava falando. Então não há uma declaração mais incrível sobre a invencibilidade da igreja. Todo aquele que o Pai me deu, virá a mim. Todos, sem exceção. Porque a igreja, esse plano é um presente do Pai para o Filho. Cada indivíduo que o Pai deu ao Filho vai ser justificado, vai ser santificado e vai ser glorificado. Cada indivíduo, alguma vez, uma vez dada a ele lá na eternidade, vai no tempo receber o dom da fé, vai ser levado pelo chamado eficaz a crer, a ser justificado, e todo esse processo vai acontecer, cada um deles. Porque tudo isso é um presente do Pai para o Filho, para manifestar tudo que o Filho é. Não é que você e eu estávamos andando na rua e somos mais espertos que os outros seres humanos e chegamos à conclusão um dia de que Deus era melhor. Todos os homens são inimigos de Deus, e a mente de todos os homens é inimizade contra Deus. Não é que você considerou as opções entre o mundo, o pecado, e pensou: ser santo é melhor. Não. Sabe? Eu já falei isso aqui. Se você perguntar a alguém, se você faz a coisa última, a sua escolha, se as pessoas forem fazendo as perguntas por que você é um filho de Deus, você vai acabar dizendo que você é porque você é melhor do que os outros. Não tem jeito. Não é? Nós já fizemos esse jogo aqui. Por que você creu? Por que você é o filho de Deus? Não, porque eu criei. E por que ele não é? Porque ele não creu. E por que ele não creu e você creu? Porque eu aceitei que isso era verdade e ele não aceitou. E por que ele aceitou, ele não aceitou e você aceitou? Porque eu me humilhei. E ele foi orgulhoso. Se você continuar esse jogo, no final, é porque o cara era maravilhoso. Sabe, é o oposto. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. O Pai me deu lá na eternidade todos esses indivíduos. E qual é o propósito? Bem, é fácil, não é? Se você se move para Apocalipse e olhar para todas essas pessoas que o Pai deu ao Filho, eles vão estar lá santos, glorificados, dizendo que adorando o Cordeiro. É por isso que Apocalipse fala de Jesus sempre como o Cordeiro que foi morto. Você vê, isso não seria possível, ele ser adorado assim, sem o plano do Pai, porque ele nunca seria um cordeiro morto. Ele vai ser adorado para sempre como o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou, redimiu esse povo. Então é adorado sempre o Cordeiro. Essa é a plenitude do propósito de Deus, que o seu Filho seja adorado assim para sempre. Deus, na eternidade passada, antes da criação, determinou que Ele daria ao Filho uma humanidade redimida pelo Filho, que manifestaria toda a glória do Filho, e que por isso o Filho seria glorificado para todo sempre, manifestando essa beleza infinita. Em última análise, seriam levados para a glória incriada, onde a Trindade habita, e o propósito expresso da glorificação seriam que para sempre eles honrariam e glorificariam o Filho de Deus, como esse Deus infinito, mas também o Cordeiro que foi morto, enfim, e que para sempre eles vão adorá-lo. Essa foi a expressão de amor do Pai. Era a maneira do amor do Pai se expressar, dando algo ao Filho. Ele criou os anjos, mas os anjos nunca poderiam adorar o Filho dessa forma, e nunca expressariam essa realidade de tudo que Cristo é, de como Ele é o leão e o cordeiro, de como é aquele que é o autor da vida, mas que venceu a morte. Então, o verso 37, Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E obviamente que aquele que vem a mim, o quê? De maneira nenhuma lançarei fora. É por isso que lá aqui em João 17 ele diz: eu não rogo pelo mundo, eu rogo
por aqueles que tu me destes, porque eram teus e tu me destes. Então, como ele recusaria? Por isso que ele fala, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque esse é o presente do Pai para mim. Essa manifestação é o presente de amor do Pai para o Filho. Ele não vai dizer não nunca. Não, é inadmissível. Então no 38 ele diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, entenda isso, Jesus sempre fala isso, eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou, não a minha vontade. Mas às vezes, se você não entender, fica parecendo que Jesus não queria fazer essas coisas, não é? E ele ficava todo dia fazendo a vontade do Pai. Não é a minha vontade que eu estou fazendo. Assim, eu faria outra coisa, não é? Mas essa é a vontade do Pai. Não é isso que ele está dizendo. O coração dele e do Pai são um. O que ele está dizendo é o seguinte: esse plano não é meu. O que eu estou fazendo aqui é o plano do meu Pai, não é o meu plano. Foi o plano dele, é o presente dele para mim. Eu estou aqui não por um plano meu, mas é o plano do meu Pai. Por isso que ele disse que está fazendo a vontade do Pai. Não é que é algo que contrarie a vontade dele, mas ele está dizendo, esse é o plano do Pai. O Pai disse lá na eternidade, eu quero te dar uma humanidade redimida, como expressão do meu amor, que vai expressar a tua glória das perfeições que tu és para sempre. E eles vão passar para sempre, e sempre, sempre glorificando e se deliciando com tudo que tu és. Como eu, e apenas nisso tudo eu quero que você faça algo, essa que é a aliança eterna. Eu quero que você vá ao mundo e que você pague a pena do pecado deles. É o que nós vamos celebrar na Santa Ceia hoje. E quando Jesus diz no 38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, significa isso. Ele não diz que está fazendo de má vontade. Eu estou vindo porque eu vim cumprir o plano do meu Pai. Não é porque cada dia eu acordo pensando que queria fazer algo e tem que fazer outro. Eu vim nesse mundo para oferecer o sacrifício expiatório e propiciatório que aqueles que o Pai me deu necessitam para que eles possam ser a humanidade redimida. E você sabe tão bem quanto eu que essa expiação, não é? E propiciação do sangue de Cristo, que se estende para todos aqueles que o Pai deu a Ele, abrange todo o tempo da história. Ou seja, ninguém vai estar no céu um dia por nada a não ser por causa da justiça de Cristo. Por isso que ele é o Cordeiro que só Ele é digno. Davi, Abraão, Abel, é por causa do sacrifício, da justiça, de que eles são justificados, de que são heróis da fé. Eles são justificados em Cristo. Aqueles que viveram na época de Cristo, Pedro, Paulo, e eu, e vocês, todos os redimidos, vão estar brilhando a justiça de Cristo. Só. Porque esse é o propósito. Em seguida, no verso 39, ele diz, e a vontade do meu Pai, que me enviou, o plano dele, a vontade dele, é que ninguém, nenhum de todos aqueles que ele me deu, se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Esse é o plano, essa é a vontade dele. É isso que eu vim fazer aqui. E a vontade dele, o plano dele é que nenhum deles que ele me deu lá na eternidade se perca. Todos os santos são, em última análise, não é? Além de serem glorificados, são aquilo que o Pai deu ao Filho lá na eternidade. Esse é o plano, para manifestar este propósito. Então, quando você anda mais para baixo, chega no versículo 44, ele diz assim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Porque esse Pai que me deu, Ele vai trazer essas pessoas, esses homens, e eu o ressuscitarei no último dia. Cada indivíduo que através do Espírito Santo tem um chamado eficaz, então é levado à fé e é justificado. Ele diz, cada um desses é meu Pai trazendo aqueles que Ele me deu, porque o plano dele é que ninguém que Ele me deu
se perca, mas que eu ressuscite eles no último dia. Então, cada uma das pessoas que chegam à fé através do chamado eficaz é um presente de amor do Pai para o Filho. Cada um individualmente e que compõe a igreja de Cristo. A igreja é um presente do Pai para o Filho. Você vê a loucura de alguém dizer que não está empolgado com a igreja, está empolgado com o evangelho? Que evangelho que o cara está empolgado? O que a pessoa entendeu a respeito? Como ele conseguiu separar as coisas? Então nós estamos apanhados em algo monumental, tão vasto, tão transcendente. É quase que como a minha salvação e a tua são coisas incidentais, sabe? A verdadeira questão aqui não é levar você ou eu para o céu. A questão aqui é expressar o Pai, expressar seu amor ao Filho. O plano é esse. O plano não é porque nós somos valiosos, queridos. O plano não tem nada a ver com a criação. O plano é antes da criação, porque o plano é o Pai querendo presentear o Filho para demonstrar o seu amor infinito. Você vê, nós entramos nisso, nessa coisa incrível entre a Trindade, mas nós não somos o alvo, nem o propósito do plano, nem o objetivo. O objetivo é esse: nós somos apenas o presente. Não porque nós tenhamos algum valor, mas porque a redenção vai mostrar valores e belezas infinitas do Filho. E esse povo redimido vai cantar para sempre essas belezas infinitas. E vão ser tudo aquilo que o Pai queria manifestar ao Filho. Então você vê, quando eu quero mostrar amor para alguém, eu posso dar um presente. Então eu dou um presente para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos, mas eles não amam o presente. Pelo menos eu espero. Eles podem aproveitar o presente, eles podem até agora gostar do presente, mas para eles o que importa é o amor do doador, sabe? É isso, é exatamente isso. Nós somos isso. Nós não somos o centro, nós somos o presente. O nosso valor está tão somente em que o Pai deu isso para o Filho. Esse é o presente. A coisa importante é o amor entre eles, não o presente. Isso só tem valor por causa desse amor. Esse é que é o alvo. A questão é essa relação de amor trinitária em que nós, por graça, fomos levados a participar. Agora o Pai não fez apenas isso. Há algo mais nesse plano. Em Romanos 8, 29 e 30, alguém já disse, isso é axiomático, que o elogio supremo é a imitação, não é? E isso é verdade. Nós sabemos que na vida isso é real. E aqui no versículo 29 diz exatamente assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Isso não é incrível? Ele queria que todos esses redimidos fossem a imagem do seu Filho. O Pai determinou antes dos tempos eternos, Ele predestinou que Ele iria reunir uma humanidade redimida que refletisse a imagem perfeita do seu Filho. Então Ele iria salvá-los, santificá-los, glorificá-los. Por isso essas eram as marcas do ministério de Paulo e a marca de todo o ministério real. E para sempre esses homens e mulheres, a igreja, que é esse povo redimido, eles vão para sempre exaltar Cristo, dizendo: digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o poder. Esses homens que são a imagem do Cordeiro, do Filho de Deus, vão para sempre exaltar Cristo assim, e seremos como Ele, não é? E Ele vai ser prototocos, que aqui foi traduzido como primogênito, mas não é aquele que nasce primeiro, no sentido de cronologia, mas ele é supremo em toda a fraternidade de irmãos que o Pai
deu a Ele. E quando nós o vermos, nós seremos transformados no que Ele é. A Bíblia diz assim em 1 João 3,2: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então o apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Que prêmio era esse? Qual é o prêmio da soberana vocação? O prêmio é ser como Cristo. Ser como Cristo. Semelhança com Cristo. A semelhança com Cristo é o prêmio. E Paulo está dizendo o seguinte: eu prossigo para o alvo de um dia ser a imagem de Cristo. E para sempre refletir essa imagem em glorificação eterna. Em outras palavras, se o prêmio da minha vida, o prêmio de tudo pelo qual eu existo e faço, é ser como Cristo, tudo que eu vou fazer na terra é buscar ser como Cristo. Se o prêmio final é ser como Ele, se é a coisa mais valiosa, é a coisa mais valiosa que eu busco aqui também. Então, é por isso que Paulo diz: eu estou, por exemplo, para a igreja dos Gálatas, eu estou em trabalho de parto até que Cristo seja completamente formado em vós. E é por isso que ele diz que, por isso que para mim o viver é Cristo. Porque se o prêmio da soberana vocação é ser como Cristo, então para mim o viver é Cristo. Ele diz: mas para que eu possa conhecê-lo. Então a única coisa na vida de Paulo é que ele perseguia a semelhança com Cristo, porque isso é o futuro que nos espera. E se esse é o prêmio que nós estamos indo, se essa é a direção, a razão só nos põe no dia a dia na busca disso, dessa mesma realidade. Eu quero conhecer Cristo. Paulo diz: o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar o quê? Essa imagem de Cristo, essa expressão perfeita do que Ele é, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Deus me alcançou para eu alcançar esse fim, porque esse é o propósito. Então Deus me perseguiu, me alcançou, me chamou para eu me tornar a imagem do seu Filho. Então o objetivo na eternidade se tornou a meta no tempo. Todos aqueles que foram chamados para esse objetivo têm a meta no tempo em ser como Cristo. Então o objetivo é fazer aqueles que Deus elegeu vão ser chamados eficazmente justificados, santificados, glorificados, para que essa humanidade redimida seja a imagem de Cristo e Deus conclui o seu plano de, em amor eterno, presentear o Filho assim. Então é por isso que a igreja é invencível. É por isso que a igreja é absolutamente invencível. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Eles foram feitos antes da eternidade. Tudo mais foi criado só por causa desse plano. Sabe, é uma espécie de conclusão. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 24, diz que o fim vai chegar, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Então no final o Senhor vai dizer: ok, tomei todos os que tu me deste na eternidade. Todos que foram entregues a mim, foram trazidos por ti, a tua vontade era que nenhum deles se perca, se perdessem, eu vou apresentar, como Judas 24 diz, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante da glória de Deus. Aqui está falando sobre isso, vai chegar esse momento. Eu providenciei a salvação, a redenção, a propiciação, a expiação. O Espírito Santo os chamou, os santificou, os levou até esse ponto. Então a Bíblia diz que o Filho, aqui nesse texto, vai entregar todos ao Pai. Aqui estão todos os redimidos, toda a igreja, todos aqueles que tu me deste na eternidade. E o Pai, nesse momento, vai então dar toda essa, quando o Filho cumprir tudo isso, entregar ao Pai, naquela aliança que foi feita, o Pai vai pegar toda essa humanidade redimida e vai dar ao Filho. Eles são teus para louvar para sempre a glória infinita e a tua beleza infinita. Esse texto é maravilhoso aqui, essa conclusão. E no versículo 27,
Diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando, Paulo tem um cuidado enorme aqui, o Espírito Santo, né? Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, todas as coisas vão estar sujeitas a Cristo, e aí quando isso acontecer, Paulo diz, é óbvio que não o Pai está sujeito a Cristo, todas as coisas. Então o próprio Filho também, com todas essas coisas, vai se submeter de novo ao Pai. Sabe, vai se entregar, junto com todas essas coisas, ele vai se sujeitar ao Pai. Para que Deus seja tudo em todos. É o que diz o apóstolo Paulo. Então, a Bíblia diz que o Pai vai dar essa humanidade redimida ao Filho como um presente de amor. Então o Filho vai pegar essa humanidade redimida e a si próprio e vai dar ao Pai como um presente de amor. É sobre isso que é o Evangelho. Essa é a aliança eterna. Como você pode pensar no Evangelho sem a igreja? E quando todas as coisas, diz o 28, lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Isso é uma coisa incompreensível, sabe? Isso é que todos nós estamos incluídos, se nós somos a igreja, uma imensa e transcendente expressão do incompreensível amor dentro da Trindade. Um presente do Pai para o Filho, que depois presenteia o Pai. Nós somos o presente, é incidental. Só isso, fora todas as outras coisas, francamente, ser parte da igreja é a coisa mais incrível. A igreja é a coisa mais empolgante que existe. Quem diz, eu estou desanimado, ficar animado com o Evangelho, mas não com a igreja, não entendeu nada sobre o Evangelho. Nada. Não importa se você é de uma pequena igreja, de uma grande igreja, de uma igreja de porte médio, igreja local, né? De uma igreja, de uma feliz igreja, ou da igreja perseguida, ou daqueles que estão sendo mortos, sabe? Tudo isso é irrelevante, apenas é suficiente fazer parte da igreja. A grande quantidade de cristãos que nunca foram conhecidos por ninguém, que viveram lá nos cantões, em grupos minúsculos, não tem a menor importância, porque essa coisa imensa, eles estão incluídos lá. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 2:2, Deus sempre nos faz triunfar em Cristo, quer na morte, quer no meio das aflições, quer as pessoas nos matem. Isso é suficiente para nós. Pertencer à igreja é suficiente, não importa mais nada que aconteça, isso é grande demais. A igreja, tudo que Deus fez, o que importa é que o mundo ache irrelevante. Tudo que o mundo acha relevante é nada, logo vai cessar e não tem importância nenhuma. Nós estamos falando sobre algo que começou numa eternidade, vai acabar com a outra e vai se encerrar, né, se completar na outra. Cristãos só se preocupam com isso, tem isso em sua mente, porque eles podem morrer por causa disso. Quando a igreja perde o significado que ela é, da relação do pai com o filho e por que ela existe, então ela e uma ONG realmente não faz diferença. O resto, quando você entende isso tudo, todo o resto é incidental. Porque o que está acontecendo mesmo, a coisa central é o amor do pai pelo filho e do filho pelo pai. Eu sou apenas alguém que está no privilégio de estar marchando nessas tropas, e para mim essa é a coisa mais empolgante do mundo, porque isso é a maior coisa do mundo. Nós não precisamos de nada mais além disso. Agora, como alguém não pode estar empolgado com a igreja, ou sobre a igreja? A segunda razão, nós podemos dar muitas razões, é porque isso exigiu um alto preço. O apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 1:18-19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como que de um cordeiro imaculado. Atos 20:28 diz, ele nos comprou com o seu sangue. 1 Coríntios 6:19-20 diz, comprados por preço. Quão preciosa é a igreja? Ela é preciosa, não é porque ela tem um valor, mas que como aqueles são o que o Pai deu ao Filho para lhe redimir, então por amor ao Pai, Jesus estava disposto a qualquer coisa para redimir a igreja.
Seu amor, então, ia ser colocado sobre a igreja por causa do Pai. Morrer em obediência ao Pai, para que o presente do amor do Pai se tornasse uma realidade. Para que a expressão de amor do coração do Pai, que quis se expressar dessa forma, tomasse essa realidade. Então, 2 Coríntios 8, 9 diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, o que significa isso? Sendo rico, ele está falando sobre a riqueza de Deus, não está falando sobre riquezas, aquilo que nós chamamos de riqueza no mundo, não fala sobre riquezas terrenas, não fala sobre riquezas ou coisas materiais. Sendo rico significa tudo que ele é sendo Deus, sua glória infinita, é isso, sua glória incriada, pré-encarnada. No entanto, para o resgate da igreja, daqueles que o Pai deu a ele, ele se fez pobre. Esse se fez pobre não é ser pobre materialmente no mundo, não é a escala social onde ele estava, é que ele passou da divindade sobrenatural, soberana, com toda a riqueza, com toda a glória, e sem deixar de ser Deus, ele encobriu essa glória, e ele se tornou um homem. É isso, sendo rico, se fez pobre, da maneira mais profunda possível. Aqui não está falando sobre pobre economicamente. Jesus ser pobre, ele foi pobre no mundo, mas Jesus ser pobre não acrescentou nada na redenção. A redenção não foi feita porque Jesus era pobre. Jesus podia ser milionário, é porque ele é o Cordeiro Santo de Deus. A pobreza de Jesus econômica não acrescentou nada na redenção. Se ele tivesse sido o homem mais rico do mundo, a redenção ia ser igual. O valor infinito é o valor dele. Então, isso não tem nenhuma importância, é totalmente secundário. A situação econômica que ele viveu não desempenhou nenhum papel na nossa salvação. Foi a pobreza que ele experimentou no sentido de que ele foi despojado de todas as suas prerrogativas divinas, e é isso que nós estamos celebrando hoje. Ele percorreu o caminho do trono da eternidade, a agonia da cruz, até dizer: meu Deus, por que me desamparaste? É essa a pobreza. Sendo rico, ele se fez pobre, essa pobreza. Então, quando ele fala sobre o fato de que a igreja é preciosa, o valor da igreja é que aquele que tem essa riqueza infinita, como Deus, de plenitude de glória, se tornou tão pobre quanto se pode ser pobre, até gritar: por que tu me desamparastes? Até estar debaixo da ira de Deus, do lugar mais rico ao lugar mais pobre, para fazer de nós tão rico quanto ele é rico, ou seja, co-herdeiro com ele de todas as coisas, nos colocar nesse amor que une ele e o Pai, nessa glória infinita. Então, é um versículo absolutamente incrível. O Evangelho, a encarnação, a condescendência de Cristo, tudo porque isso faria o presente, traria a realidade do presente que o coração do Pai em amor quis manifestar para Ele. Então, tais questões sociais da vida de Jesus não tem nenhuma influência na redenção, mas a sua pobreza infinita, ele sendo infinitamente rico. Então, para quê? Para que nós, que éramos pobres, 2 Coríntios 5:21, agora nos tornássemos ricos. Deus fez Jesus, que é impecável, que não conheceu o pecado, ser pecado, para que nós nos tornássemos, Paulo diz, justiça de Deus. Essa é a riqueza. Ele nos fez ricos. Então, é um tempo tão curto. Como Deus fez de Jesus pecado, não é como uns mestres da fé da nossa época, não é? Que disseram que Jesus, quando estava na cruz, se tornou pecaminoso e depois passou 3 dias no inferno. Essas maluquices que os mestres místicos, ditos evangélicos, nos nossos dias dizem da mente deles mesmos.
Quando ele estava na cruz, ele era tão inocente quanto ele sempre foi. Ele morreu como Cordeiro Santo de Deus. Nenhum pecado poderia ser colocado jamais na conta de Cristo, e nunca pôde ser. O que aconteceu foi que Deus tratou ele como se ele tivesse cometido todos os pecados que o povo que o Pai deu a ele cometeu. Todos os pecados que você cometeu a sua vida inteira, que desperta a ira de Deus, Deus puniu nele como se ele tivesse cometido. É isso, Deus tratou Jesus Cristo na cruz como se ele tivesse realmente cometido todos os pecados. Ele acumulou a fúria de Deus e a ira de Deus sobre todos os pecados de todo o povo que o Pai deu para ele redimir. Então, a ira de Deus foi derramada até a última gota, para que a lei nunca mais exigisse nada desses que ele propiciou e redimiu. Então é por isso que Romanos 8, 33, 34 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a imputação, não é? A lei não tem mais nenhuma exigência. Nós estamos totalmente livres, estamos em Cristo, a fim de que nós pudéssemos tornar então justiça de Deus, da mesma maneira que Deus tratou Jesus como se tivesse cometido todos os nossos pecados. Isso é incrível, não é? Mas ele nunca pecou, foi só imputado a ele esses pecados. Ele nunca pecou, não é? Ele não é um pecador, nunca foi um pecador, foi só imputado. Então, eu vou dizer uma outra coisa, da mesma maneira que o pecado foi só imputado a ele, mas ele nunca pecou. Outra coisa nós temos que dizer: você não é justo, eu não sou justo. Você não é justo como Jesus não era pecador. Tanto quanto ele nunca foi um pecador, você nunca foi justo. Mas Deus trata você como se você fosse justo, como ele tratou Jesus como pecador por causa de você. Agora, quando ele olha para você, ele imputa justiça. Você não é justo. É por isso que Lutero fala simultaneamente justo e pecador, porque você é pecador, mas você é justo simultaneamente, porque quando Deus olha para você, você é um pecador, mas ele imputa toda a justiça de Cristo a você. Quando ele olhou para Cristo, Cristo não era um pecador, mas ele imputou todo o pecado seu a Cristo. É isso. Então ele tratou a Cristo como se ele fosse um pecador, então ele trata você como se você fosse justo. É isso que é justificação. É por isso que só depois disso a santificação começa. Eu tenho que dizer como Paulo: miserável homem que sou, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque toda a minha justiça, e eu sou tratado como totalmente justo, a lei não tem nada sobre mim, mas é só por causa dele. Isso é surpreendente, é maravilhoso. É assim que Deus me conhece, da mesma maneira que Deus conheceu Jesus, punindo os meus pecados nele. E esse era o preço para fazer de nós justiça de Deus, para que o plano do Pai de dar ao Filho esse presente de amor se concretizasse. Então ele veio suportar essa humilhação, morte horrível, separação, por causa do plano do Pai. Você vê, nós não somos o centro disso, nem o propósito central e final disso. Jamais pense: Jesus morreu em primeiro lugar para o Pai, para Deus. Ele morreu para Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse, e nós somos alcançados assim. Então a igreja é preciosa. Então, por isso que Jesus diz: se você causar a outro cristão, um homem regenerado, e fizer ele tropeçar, olha, você está fazendo isso a mim. É por isso que quando Jesus falou com Paulo, disse: Paulo, eu sou Cristo a quem tu persegues. Quando você persegue Estevão, você me persegue. É isso que a igreja é. Então, há tanto sobre a igreja. Agora, a outra coisa, em terceiro lugar, nós já vamos cear, pela qual eu amo a igreja, é que ela é a única expressão do céu na terra. Olhe para todas as outras coisas, queridos.
e não tem nada do céu nas outras coisas. Infelizmente, muito do que não expressa o Evangelho. Se a igreja é a única expressão do céu na terra, ela deve expressar coisas que só o céu manifesta. E às vezes realmente, se você olhar o ajuntamento de algumas pessoas, você iria pensar que o céu é um lugar irreverente, ou que o céu é um lugar feito para a diversão humana, ou que o céu é centrado no homem, porque muita coisa que é chamada de igreja é centrada no homem. Muito do que se chama de evangelho é centrado no homem. E se a igreja é a única coisa que expressa o céu na terra, então você vai achar que o céu é centrado no homem. Isso é uma blasfêmia, não é? Nós oramos assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus feita na terra como no céu. Isso vai acontecer aonde, queridos? No Congresso do Brasil? No Palácio do Planalto? No Supremo Tribunal Federal? Nas universidades? Nos clubes? Onde a vontade de Deus é feita na terra como no céu? Apenas no lugar, na igreja. Agora, você tem que fazer uma pergunta, nós temos que fazer. Se você trouxesse o céu para baixo, e aquilo que nós somos, o que você vai ver? Você vai ver adoração. Ou se nós fôssemos levar louvor, adoração, tudo flui para Deus, tudo é dirigido a Deus, tudo é centrado em Deus. Leia Apocalipse 4, 5, 19, todos diante do trono, todos voltados para Deus somente, sem nenhum interesse voltado para o homem. Em segundo lugar, a outra coisa que o céu está centralizado é na exaltação de Cristo. A igreja, quando a gente diz a tua vontade seja feita na terra, é que a igreja deve ter essas características: exaltação de Cristo. Você olhar, você vai ver que é o Cordeiro no trono, a adoração. A terceira coisa que você vai ver no céu é sobre pureza, absoluta pureza. Por exemplo, Apocalipse 22, 15 diz: mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, toda impureza. Então, nós queremos, a igreja quer o céu na terra, a vontade de Deus. Então quer dizer que nós, a igreja, devemos ser tudo sobre adoração, tudo sobre adoração, tudo sobre exaltação a Cristo, tudo sobre busca de santidade. Você conhece alguma ONG no mundo que está fazendo isso? Quando uma igreja se parece com qualquer instituição do mundo, ela não pode estar expressando o que é a igreja. Não existe nenhuma ONG focada em nenhuma dessas coisas. A igreja é uma coisa única, sabe? Quando a igreja tem objetivos humanistas e um humanista falando parece conosco falando, é óbvio que não é o céu sendo trazido para a terra. Isso é que nós somos, é a respeito disso. A outra coisa é que nós lidamos com o pecado. Mateus 18, 15 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele, mostra-lhe o seu erro. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. No versículo 17 ele diz, Jesus só fala sobre igreja 2 vezes, a palavra, não é? Você vê, esse contexto aqui é de disciplina, essa ideia de que alguém pode ser a igreja. Eu sou a igreja, e viver lá, o cara é a igreja, isso é totalmente antibíblico, né? A igreja sempre está assim, ligada a uma igreja local. A Bíblia diz assim: se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele for a igreja, como é que ele vai? Ele vai contar ele. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Digo-lhe a verdade: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado. É no contexto de disciplina na igreja, por causa do pecado, que Jesus diz isso. Bem, desligar é uma velha expressão rabínica que Jesus estava usando sobre arrependimento. É por isso que ele está falando aqui no contexto de arrependimento. Se não quiser se arrepender, depois ele diz o que for ligado. Enfim, os rabinos diziam o seguinte: se alguém se recusa a se converter dos seus pecados, então os rabinos diziam: você está ligado aos seus pecados, você está amarrado aos seus pecados. Era só uma declaração de fato, não é os rabinos que ligavam o cara ao pecado, é o fato do cara não se arrepender. Mas se eles se arrependiam, os rabinos diziam: você foi solto
das amarras do pecado, porque você se arrependeu. Então, aqueles que não se arrependem estão ligados ao pecado. E o verdadeiro arrependimento desliga o homem do seu pecado. Quando ele diz que é na terra, a igreja, alguém que não se arrepende, então ele é desligado. A igreja só está dando o veredicto do céu, não é? Só está dizendo para aquela pessoa: você então está ligado ao seu pecado, e você está desligado, porque quem está ligado ao pecado não pode estar ligado a Deus. É por isso que Jesus usa esses termos. Então, nunca a igreja é mais celestial do que quando ela lida com o pecado. Quando a igreja, quando as pessoas, para objetivos humanistas, e que a sociedade seja relevante, diminui a ideia de pecado, ela é totalmente diferente do céu, porque o céu é tudo sobre pureza. Nós literalmente agimos em perfeita harmonia com o céu quando nós lidamos com o pecado. Como igreja, o céu está prestando esses veredictos. E a igreja faz a mesma coisa, a igreja lida com o pecado, a igreja então é a única expressão do céu na terra. Por isso que a igreja agora a tua vontade seja feita no céu, na terra, como ela é feita no céu. Então as pessoas deviam entrar na igreja e dizer: eu nunca experimentei nada disso, nunca vi, isso aqui é algo totalmente diferente para mim. Quando alguém entra na igreja e diz: não, eu experimentei coisas parecidas, eu acho isso legal. Olha, isso aqui parece até uma ONG que eu participei. Tem uma coisa errada. Porque, olha só, a centralidade em Deus, a centralidade na adoração, tudo sobre santidade, tudo sobre lidar com o pecado. Não existe isso no mundo. Todas as pessoas que entram na igreja devem dizer: isso aqui é algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Isso não se parece com nada. Porque a igreja é isso, é a única expressão do céu na terra. Ninguém que puder comprometer com o pecado deve dizer assim: eu me sinto muito confortável na igreja. A igreja é um lugar muito confortável para nós vivermos em pecado. Não. Ou então, o que eu escuto aqui, olha, aquelas pessoas lá estão fazendo algo muito parecido com vocês, o assunto é mais ou menos o mesmo, gira em torno das mesmas coisas. Não, a pessoa deve dizer, qualquer ímpio que entre, qualquer homem não regenerado como nós fomos, deve dizer: olha, eu nunca experimentei, isso tudo é escandalosamente diferente, eu nunca ouvi nada sobre isso, nenhum órgão do governo, da sociedade, nada trata desses assuntos, tem interesse nesses assuntos, é centralizado nesses assuntos. É isso que a igreja é. Outra coisa que é sobre o céu é a comunhão entre os santos. O que vai ter no céu? Comunhão entre os santos. O que tem na igreja? Comunhão entre os santos. Não existe igreja, eu sou a igreja do eu sozinho, porque a igreja é trazer aquilo que o céu é para a terra agora. É a única coisa que traz. E qual é a outra coisa que enche o céu? A comunhão dos santos. A igreja tem esse prazer, está ligado. O céu é o lugar de culto a Deus, exaltação a Cristo, busca de santidade, comunhão dos santos. Então deixe o mundo ver a realidade do céu, o poder de Deus. E por último, quarto lugar, a igreja é a fonte da verdade. A igreja é a fonte da verdade. Eu já falei sobre isso na quinta-feira. Não preciso mais falarmos, nós podemos encerrar, mas 1 Timóteo 3,15 diz: a igreja que é o pilar e o fundamento da verdade. Então, se nós fizermos alguma coisa, nós temos que lutar pela verdade de Deus. Que outra coisa no mundo luta pela verdade? Deve ser dito que as pessoas que entram na igreja, entram para ouvir a verdade. Que nós somos a única coisa que sustenta a verdade. O templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, uma das suas características é que ele tinha 125 colunas enormes para sustentar todo aquele edifício incrível que era o templo de Diana. E o templo era tão grandioso que cada uma das 127 colunas foi doado por um rei rico, porque era de mármore, e cada coluna era coberta de joias, coberta de ouro. Cada uma daquelas 127 era uma homenagem daqueles reis que deram aquelas colunas que custou uma fortuna ao rei que mandava sobre todos, que tinha erigido aquele templo. Então sustentava aquele telhado maciço. E como as colunas do templo de Diana, Paulo diz: a igreja são as colunas da verdade no mundo. Ela sustenta a verdade no mundo. Porque o céu é tudo sobre verdade.
E nós estamos aqui para destruir fortalezas ideológicas da mentira. Todas as ideologias humanistas centradas no homem. A igreja está aqui para destruir. A igreja, muitos cristãos, ditos cristãos, têm ecoado mas nós estamos aqui para destruir essas fortalezas ideológicas. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão, argumentos humanos, ideologias humanas, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É assim que a igreja é a coluna da verdade. Nós temos esse chamado. Então o tesouro da igreja, uma das coisas que foi depositado, o desdobramento daquilo que Deus faz durante esse tempo, é que a igreja expressa, é a única coisa que expressa todos esses elementos do céu. Entre o ponto em que Deus nos elegeu na eternidade, ao prometer isso ao Filho, tudo como um presente de amor ao Filho. E então, como salmista, nós encerramos dizendo assim, no Salmo 119, 171, no mundo é perigoso ser a igreja, porque o mundo que não ama a Deus não pode amar a igreja. É por isso que Jesus diz, olha, se fizeram isso com lenho verde, esse mundo não pode amar vocês porque eles não podem me amar. Tudo é a meu respeito. Tudo diz respeito a ser centralizado em adorar as belezas infinitas que o Pai, em seu plano eterno, quis manifestar, me dando de presente um povo redimido, que eu vou, depois que o Pai me der, eu junto com esse povo redimido vou submeter ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. E esse povo redimido, criado à minha imagem, vai expressar para sempre a minha glória. Esse é o presente do Pai. Mas na igreja, no mundo, é perigoso. Então a Bíblia diz assim, os poderosos me perseguem sem motivo, mas é diante da tua palavra que meu coração treme. A igreja só treme diante da palavra de Deus. Então ela não treme diante de ninguém. De ninguém. Você vê, queridos, eu só pude dizer 4 coisas sobre a igreja. Dizer assim, eu me empolgo com o evangelho, mas não com a igreja, é dizer, eu nunca entendi o evangelho. Eu nunca entendi. Não entendi o plano. Não entendi sobre o que o evangelho é. Porque a igreja é o presente de amor, o dom de amor do Pai para o Filho. Porque o amor do Pai, que por eternidade se deleitou no Filho, quis presenteá-lo, então fez um plano eterno. Nós somos secundários, nós entramos, mas nós não somos. O que é primário é esse amor e esse presente. É por isso que Jesus orou, Pai, eu oro para que eles estejam onde eu estiver, para que eles contemplem a glória, o amor que nós tínhamos juntos, antes que o mundo existisse. É isso que nós vamos refletir para sempre. A beleza infinita de Cristo que foi manifestada só porque Ele viveu, morreu, redimiu, justificou, santificou e glorificou um povo, para que o Pai então pegasse esse povo e desse para Ele como um presente eterno. Vamos ficar de pé, vamos orar.